começando pela formação de vocês. Vocês são da casa, conta pra gente onde vocês se formaram, especialização, como é que foi, Vitão? Eu sou da turma 42, eu entrei na faculdade em 2005, me formei em 2010, aí fiz especialização em medicina de família, até a medicina de família mudou de nomenclatura nos tempos, agora eu uso a medicina de família e comunidade, deu uma pequena mudança, e eu fiz em São Paulo a especialização na Unifesp, e comecei a dar aula em 2014. Na verdade, eu comecei a dar aula assim meio no susto, né? Porque eu queria dar aula, mas fui chamado assim, vem agora, 20 horas, corre. Né? E do jeito que a gente gosta de começar... Recém-formado, você, cara... E eu peguei uma turma que... E hoje são já... É a turma 51 que eu dei aula, a primeira turma. Nossa. É a turma do Christian, cirurgião. Então, assim, o pessoal Paulo que... Espanha. Christian Paulo Meio, Espanha. o Paulo Uro. Então, o pessoal assim que assim... Você fala, nossa, comecei assim, o que eu vou fazer? Qual que é o roteiro? Não tem roteiro, vai lá e é... Difícil, né? difícil, é uma tarefa, né? E a gente começa nesse susto, mas ao tempo que você fala, bem, é o que te dá vontade, empenho de você continuar estudando, em perguntas que vêm, o que você vai conduzir. Eu tô na faculdade há 11 anos dando aula. Então eu entrei com 28 para dar aula. Eu lembro de ser um professores mais novos para começar a fazer o curso. Então, aquele negócio, começa a dar aula, dar mestrado, e ser naquela... Vou me ajeitar na vida. Eu comecei a dar aula em Campinas na época também. Eu dava na Mandic, primeira turma. Nossa. Então vem da aula, então eu viajava de carro. O carro era a minha casa, né? Tinha comida, sachê de ketchup. No, Cheio. sabe? Um porta-mala Sim. com roupa passada, Sim. porque o que tinha, por exemplo, a semana no carro. Eu lembro que você era meu vizinho. E, exato, eu morava no prédio com os meninos. Era o Igor tava na faculdade, a Selene tava na faculdade, que fez Uru também. É. Então o pessoal assim, eu tive muita sorte também, não posso agradecer, porque o pessoal entendeu muito bem o contexto. Pô, tá começando, vamos ajudar. Não, e abriu na hora certa, né, cara? Hoje em dia, a referência na faculdade de medicina da família... Com certeza. Já era em 2014, ele já entrou já sendo a referência, né? Sim. Então, cara... Teve que ser a referência. Eu lembro até hoje que eu peguei uma fase de formação, pois quando eu fui prestar a prova de residência, eu falei, vou fazer residência. Quando eu trabalhei, precisei trabalhar por questão de custos, meu irmão na faculdade, meu pai pagando. Fui prestar residência, eu lembro de ter me inscrito na prova, por exemplo, acho que foi no Mário Gatti, foi na ABC, não lembro. Eu só me inscrevi. Nem consegui fazer a prova, não, vou trabalhar esse primeiro ano. Me mandaram mensagem, falou, você não quer fazer porque você foi o único inscrito. Isso foi em 2010. Então você vê, é uma mudança de... Hoje é uma mudança com o número de vagas alto e tal. Você fala, caramba, o que tá tendo de mudança, né? E quando eu entrei na faculdade, meu único exemplo que eu tinha na época como médico de família era o Teba, da Scalise, que era o único de formação de área de medicina. Não, né? O Cabelo ele tem uma formação mais sanitarista e saúde pública, né? Estela também. A Estela também. Então, na minha época era eles dois e aí o Teba. E o professor Mendes, que era infectologista, que dava o estágio. Então, só os quatro. Então, para atender, assim, a gente teve poucas referências. Eu entrei na faculdade e falei, gente, a gente chama medicina de família, vamos conversar sobre, né, e tal. Eu lembro que na turma do Igor tive um rapaz, o Gabriel, que vou montar uma liga. Eu falei, você tá maluco? Mal entrei. Foi na minha turma que o Gabriel montou. O Gabriel é médico de família hoje. De família hoje, tudo. O Kraus. Sim, sei que é. E aí você fala, nossa... Na veia, médico. Ele é também. E ele tá com consultório online, fazendo consulta online, tá especialista de dor. Quer dizer, é o que eu falo, dentro da medicina de família tem muita vertente. Então, o pessoal agora tenta abrir a cabeça para outras áreas. É fundamental que se desenvolva, né? Porque não pode chegar um problema da atenção primária no hospital que a gente está acostumado a trabalhar. É o que eu falo, da vergonha de chegar um caso que é mal conduzido, onde a gente tem maior incidência, entendeu? Eu falo, poxa, se chegou até lá, por que chegou? Exatamente. Fora do país, não. A figura do médico de família, cara, é o primeiro médico que você passa. Ele realmente acompanha enquanto viver o paciente ou a pessoa. Quer dizer, onde o médico morrer ou não, ele vai continuar acompanhando. Sim. E quando chega na especialidade, tem que estar muito bem feito. A gente tentamos de tudo. É o fim da linha do trem. Exato. Ó, aqui chegamos, vamos tomar conduta daqui, outra. Tem o feedback, né? Mas assim... É que eu falo, hoje ele tá mudando as coisas. A gente percebe um cenário um pouco mais favorável até em medicina suplementar. Convênio aderindo mais médico de família. Então tá mudando bastante. E você, Vitão, falou que você formou, né? E foi trabalhar um pouco antes de ingressar na residência, né? Fui trabalhar, Você trabalhou como? Deu plantão? E eu trabalhei, eu comecei no posto aqui em Bragança, eu lembro de 2011, entrei no posto. E é o mesmo porque eu faço estágio com os alunos hoje, eu tô há 15 anos, na mesma unidade. E eu comecei lá e dava plantão em Santo André, que meu pai é do ABC, né? Sou de São Caetano, meu pai dava plantão lá em Santo André, um municipal. Você imagina, eu lembro que tocava a campainha igual sirene da Globo que vinha, só emergência. E eu tinha os escopos diferentes. Posto tranquilo, durante a semana, eu digo tranquilo em questão de complexidade, e o fim de semana que era muvuca. Sim. Tinha dois escopos de realidade. Dois mundos, né? Sim. Legal que quando eu me formei, em 2018, o Vitão foi nosso professor, assim, a faculdade inteira, homenageado da nossa turma. Isso é verdade, nossa. E quando eu comecei a dar plantão, surgiu a oportunidade de uma residente falou, tem um plantão fixo aqui, de terça-feira, é com o Vitão. Falei, nossa! É verdade, eu lembro que no primeiro plantão, a hora que deu uma tranquilizada, eu falei, Vitão, vai descansar. Você vai ficar de suporte meu só. Comecei a dar plantão. Eu lembro que no primeiro plantão, assim,
Chegou um cara, um pós-operatório de uma fratura de fêmur. Uhum. Vamos ver se o pessoal de casa tá esperto. Pós-operatório de fratura de fêmur, com dispneia, taquicardia. Gente, acho que é uma embolia gordurosa. Vitão, você não quer ver um caso comigo? É uma embolia gordurosa. Ele, eu acho também. Vamos mandar pra UTI. Caraca, pé Mas frio, né, cara? Cara, pé frio. né? Os meninos tem uma formação muito boa. Eu lembro Sem quando eu peguei dúvida. pra dar plantão, é assim, só pega caso difícil porque soube identificar caso difícil. É que não eu falo, Exatamente. senão ia passar. O pessoal às vezes Verdade. não faz o diagnóstico, né? E eu falo, eu fico lá, eu tô no mesmo plantão também. Eu entro no plantão pra casar. E eu falo, sabe, vou juntar um dia aqui, Sim. não, só um aninho pra. Tô até hoje. No plantão que você não sai nunca mais. Ô, Paulão, e sua formação? Você é da casa também, formou na USP. Isso, eu fiz na turma 36. Mais tempo um pouco. O Vitão, quando entrou, eu já tava no quinto ano. Quinto ano. Entrei em 2001, saí em 2006. Logo depois acabei fazendo medicina da família por um ano, por incrível que pareça. É verdade, eu lembro que você Caramba, comentou Paulo, disso. não sabia disso não. Fiz no Morro do, assim, na Anhanguera, um lugar afastado de São Paulo, pela SPDM. Da Unifesp. SPDM, sim. Fiquei lá um ano e tal, estudei e depois entrei em residência no IFOR, em São Bernardo do Campo. Super hospital direcionado para ortopedia, minimal care, tratamento com o melhor material possível. Então, muito bem. Eu acho que o seu irmão fez também. Meu irmão fez lá. Meu irmão fez lá também. Vinícius, né? O Vinícius fez lá e fez pediátrica. Sim, verdade. Aí eu acabei a ortopedia, fui pro joelho e fiz medicina esportiva, traumatologia esportiva, na verdade, né? Eu gosto muito de esporte, todo mundo sabe, né? Desde o começo da faculdade, né? 20 modalidades que disputava. Só até gamão jogava. Esgrima. Meu, gostava muito, jogava um monte de coisa. Hoje em dia ainda a gente joga, o Tum, meu goleiro ali, a gente joga na APM até hoje. Mas depois que acabou o joelho, eu fiquei mais um pouco de tempo em São Bernardo do Campo. Pra quem não sabe, before, fiquei em São Bernardo do Campo. E fui convidado em 2012 a voltar aqui para Bragança. Tinha acabado de abrir o convênio de atendimento no pronto-socorro, Verdade. em 2012. Comecei a dar aula em 2014 também, junto com você. Acho que entrou eu, você, o Leandro, que é infecto, o Daniel, que é procto. Isso. Foi uma leva de professores mais novos que entrou, né? Eu lembro que entrou. E aí eu peguei mais firme também na residência, né, turma? Eu trouxe um roteiro de São Paulo, que eu tava me ajudando na prova de título, né? Pra quem sabe, ortopedia, a gente tem uma prova da sociedade que é bem difícil, né? Bem complexa, ela tem um nível de estudo grande, né? Eu acho uma das provas, se não a prova mais difícil. Pelo menos a mais organizada, eu Eu posso te acho, garantir. eu acho que é a mais né? Porque, organizada sabe, mesmo, assim. eu podia comprar do meu irmão. A preparatória que vem da Muito esporte. difícil, cara. Cara, é cada local, escola. Nossa, mas aí o cara que você passa no ortopedista que tem o título, você pode ficar mais tranquilo, porque saber, ele vai saber, é o básico. Então eu acho que é uma sociedade bem forte mesmo, né? E então a gente pegou firme aí na residência. Hoje em dia, uns 12 anos depois, a gente tem 2 reprovações só em 12 anos de prova de título. Então, A assim, ortopedia aqui é bem forte, é né, bem Gui? forte, é uma Bem residência que a gente consegue mesmo, se a pessoa se dedicar um pouco, a gente consegue ter um resultado bom para ele, né? Sim. Passar na prova de título e tudo mais. E a mão cirúrgica, né? E tem a aula clássica do Paulão, que é de fazer gesso. A gente aprende a imobilização com ele. Ele que essa. ensinou, acho que, toda essa geração aí. Na aprendeu a verdade, imobilizar com ele. Em 2014, comecei mais ou menos, se não me engano, essa aula. Eu fiquei bastante bravo de ter me formado aqui e não saber fazer uma imobilização, né, meu? Eu acho que é o básico de um médico saber sim. imobilizar. Você tá Sim. com um monte de amigo aí num lugar, só tem você de médico. Se tiver um problema lá, todo mundo vai olhar pra sua cara e falar, e daí? E aí é. É o básico, né? Então é por isso que eu gosto dessa aula aí clássica de. Marco, né? Essa aula é bem legal, o pessoal gosta bastante. Teve uma turma que eu tirei o gesso dela sem tirar foto, já ficaram bravos. Né? Não, e sempre tem o pessoal que ele faz a imobilização, e o pessoal tira foto e manda pra mãe, pro pai, só pra falar, quebrei meu braço. Com uma cara triste e tudo toda mais. a clássica. Você falou que você trabalhou também, né? Antes de entrar na ortopedia, né? Você chegou a dar plantão. Trabalhei em medicina da família, depois estudei plantão, fiz Pronto, até em remoção de ambulância. Trabalhei E quando Época tava... forte, né? De remoção de moça. Eu também trabalhei em quase um ano. bastante em São Paulo e aqui, São Paulo. mas mais em São Paulo, né? E no começo, quando começou a dar plantão, Paulo, você tinha alguma coisa que pegava, assim, que dava muito medo Cara, de tomara chegar? que não chega nisso, Muita né? coisa.
Na Uma verdade, coisa eu que tinha você meu tinha. pai em casa que eu ligava várias vezes pra falar, viu, você acha que eu tô fazendo certo aqui ou não? Isso era uma coisa que fazia muita diferença Sim. no recém-formado, né? Eu falo, medicina, se faz 6 anos de medicina, você não tem o conteúdo necessário, é difícil, né? Então a residência que te dá aquela moldada depois pra vivência, né? poder, Exato. né, viver, né? Mas passei bastante, né? A gente tinha um Black Book na nossa época, que era um Sim. livro que eu consultava bastante. Mas depois você vai pegando os principais casos que chegam, a gente vai pegando um pouco da mão, né? Sim. E se você pudesse escolher uma coisa, assim, que mais te deixava arrepiado, assim? Falar, Criança. "Nossa, criança, né? Criança é Hoje em foda." dia eu opero criança na ortopedia, não vejo problema, né? Mas no começo Tenho é foda. gêmeos em casa e tem mais uma recém-nascida agora. Verdade. Então criança eu Father tenho... of the Year. Criança eu gosto bastante. Mas ou a parte ortopédica eu encaro. Outras eu tenho um pouco de dificuldade. Mas tudo. acho que todo mundo, porque a gente pergunta pra todo mundo ou tinha medo de entubar alguém, ter que entubar alguém, ou chegar uma criança. E você vê, no último podcast, né? A Foi gente no conversou com 2 pediatras, a Júlia e a Carol. E aí a gente tá comentando a quantidade de recém-formado que tá dando plantão de pediatria. O cara se forma médico e vai dar plantão de pediatria. A gente é muito sem noção, né? Eu vou te falar que O curso é bom, mas tem que ter bastante segurança para fazer. É a mesma coisa de falar, agora eu vou fazer um plantão de ortopedia. Realmente. Né? Eu sou clínico, não, mas o meu curso é bom, entendeu? Não dá. Não dá. Eu tive uma experiência, não faz muito tempo, de infelizmente estar estar no serviço. No serviço que eu tava de plantão. Os pediatras que estavam de plantão eram ex-alunos da faculdade, os 2 dando plantão, e uma criança foi chamada para pegar uma criança no pré-parto. E a criança não nasceu bem. Então, assim, eu não ter uma formação que o Paulão fala, a gente não é chato em colocar, poxa, estimula alguém a fazer residência, ou uma formação, uma pós-graduação, seja o que for, mas um embasamento para você. Porque quando chega uma situação dessa, você não passa aperto. Aquilo estou numa cidade que não tem outro tipo de médico, chegou uma emergência e eu preciso atender uma criança. Aí outra história, faz parte, porque na né? nossa formação, a gente sabe se precisar entubar uma criança, alguma coisa assim, numa emergência. Agora, eu escolher dar plantão de pediatria, esse que era a nossa crítica, né? E a tecnologia melhorou muito, né? Hoje em dia você bate um telefone com algum monte de gente, tira uma foto faz um vídeo do eletro. Exato, a gente se formou na época que a gente tinha que dar a cópia do currículo. Hoje em dia não é do digitalizar, mandar pro WhatsApp, a gente formou antes no WhatsApp. Então. Se você tirar dúvida com alguém, era por telefone. Isso que eu falei a história de ligar. Porque a gente, por exemplo, dava um plantão em Santo André que o GO era a distância, não era o GO físico. A maior dificuldade que eu tinha é que se chegasse uma gestante pré-parto. Rápido. Porque a evolução às vezes é rápida. Pega uma multípara, por exemplo, e eu já fiz parte de um pronto que eu fiquei ali. Né? Se não torce, tem uma enfermeira obstetra que tá te ajudando. Sim. É o que eu falo, a gente tem a sorte, Deus abençoa cada um, né? Sim. Mas é o que eu falo, você ficava lá e fala, poxa. E na faculdade você falava assim, uma coisa que eu falo, eu tenho que fazer isso aqui. O João fala, se tiver o Geo presente, 2, se não bobear, sei lá, sozinho. Exato. Agora você vai escolher dar um plantão como Geo? Não. Entendeu? Então é isso e eu que lembro a gente que chegava, falou, assim. é uma coisa que deixava a gente angustiado, né? Exato. Sim, sem dúvida. É verdade. E você, Vitão, o que te arrepiava, assim, quando você chegava no pronto-socorro, lá no comecinho, né? Quando não tinha experiência, que você falava, nossa, espero que isso não chegue. Eu ficava muito... informado. O Igor. Não, eu ainda tive o privilégio de trabalhar com meu pai. Meu pai era emergencista na época, então eu dei plantão com ele. Foi a melhor e a pior experiência. Melhor porque eu tinha ele do lado com segurança. E a pior porque eu ia tirar dúvida com ele e falar assim, eu não sou teu professor. Eu ganho a mesma coisa que você aqui. Se você não tá conseguindo dar conta, eu chamo o médico pra te ajudar. E eu te paguei a faculdade. Exato, eu paguei a faculdade. Então, se você não dá conta, eu te chamo alguém no lugar. E eu lembro que pra atender uma emergência, é algo que eu tocava a campainha, eu falava, eu torcia pra ser alguma coisa que eu soubesse lidar. Na faculdade nossa era muito forte cardiovascular na época, né, quando a gente se formou, então a gente não tinha receio. A gente ainda tem essa formação do aluno que vai pra cima de uma emergência. Mas a gente tinha emergência e fala assim, bem, o meu recurso que eu vou conseguir resolver é pouco. Por exemplo, um trauma abdominal fechado, o cirurgião era à distância. Ortopedista com uma fratura exposta, era à distância. Uma multípla no parto, era à distância. Quando chegava, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, coisa que na faculdade a gente conseguia, via, mas era muito pouco. Porque a porta eu já peguei, o Paulino pegou porta aberta, um pedaço, né? Um tempão. Então eu peguei porta fechada já. Sim. E não tinha SAMU, o SAMU vem depois a gente se forma. Então eu vinha só o resgate da Fernão Dias, que com um caso ou outro. A gente não... E o bombeiro. Então a gente não tinha SAMU. Então eu fui pra São Paulo e peguei o SAMU lá a primeira vez. Então eu lembro meu primeiro plantão, foram 3 óbitos pelo serviço municipal. Um paciente que fez uma febre hemorrágica, com um quadro de dengue internado,
Fez 41 de temperatura, achei que era mentira. 40,9 Caramba. num termômetro. Tava lá em cima, fui avaliar no andar, paciente indo pra UTI e não tinha vaga. Caramba. Segundo, uma senhora de 65 anos com infarto de parede inferior. Eletrotípico, pai chegou, chamando pai no consultório, que não chama pai. Pai foi no consultório, não deu tempo de dar 3 AS pra ela na época, protocolo. E o terceiro foi um paciente que tinha uma meningite. Cara, lembra da meningite, o desespero, porque fecha o pronto-socorro. Como fecha o pronto-socorro? Todo mundo tomando ceftriaxona de 1 grama, que é uma meningococcemia. Como é que a gente vai ver numa mesma noite? Eu cheguei em casa, onde eu sentei, na época, minha mãe falou, como é que foi? Eu sentado no box, deixando a água bater assim, ó. Não foi fácil. Não foi fácil. Aí meu pai sentou e falou assim, você tá preparado pra isso? Porque é o que vai te esperar daqui pra frente? Você tem que gostar do que você Você faz. gosta, você faz, Sim. exato. Isso eu aprendi em casa. Meu pai é mastologista. O serviço de Jaú, que é o Hospital do Câncer. Super tudo referência, pronto, super referência. Olhei pra cara dele e falei, pai, eu acho que eu não sou igual a você pra isso. Meu pai é o cara que tem o dom pra conversar. Se dá notícia de câncer, eu acho pesado. Eu sempre gostei de esporte, como vocês sabem. Sim. E aí eu fui mais pra ortopedia e falei, pô, pai, não vou conseguir seguir isso. Ele falou, você tem que fazer o que você gosta, cara. Toda segunda-feira que você vai acordar de manhã com aquele mau humor, às vezes, você tem que, primeiro que começar a falar, você vai falar, podia ser pior, eu gosto disso. É verdade. Então eu acho que vale a pena seguir o que você gosta, cara. Eu acho que Você até tá a escolha de certo nisso. especialidade. Foi o que seu pai tentou fazer, eu Meu acho. pai falou, você tá preparado pra isso? Se tiver, beleza. Porque assim, eu falei, e meu pai, até meu pai e minha mãe entenderam o que é a medicina de família. Meu pai, mas que residência que é essa? Que é uma coisa que não tinha a mídia em cima, era uma coisa antiga e nova, como eu posso dizer, antiga e nova. Porque assim, e outra, não é uma residência consolidada que vinha, uma residência que vinha uma formação nova. Uhum. Então, pai, eu gosto de uma área que atende um pouco de tudo. Mas o que é um pouco de tudo? É um clínico geral? Eu falei, não, a gente vai atender uma expansão um pouco maior. Quer dizer, até entender isso demorou um pouco. Demora. Mas é bem legal, assim. Hoje eu falo que escolher era certo. Eu prestei cirúrgica. Você sabe dessa história, não sabe? Ah, é? Eu lembro desse Lembra dessa história? comentário. Eu prestei cirúrgica quando terminei a faculdade aqui. Por quê? Na época eu passei no último módulo, eu achava que o módulo que me desenvolvia mais raciocínio clínico. Eu falei, bem, eu quero ser esse cara que faz um raciocínio clínico bem feito. E põe a mão na massa. E põe a mão na massa. Quer dizer, o cara discutia caso de manhã, eu pegava à tarde. Era Sim. coisa linda. Consegui. Quero tudo. ser isso aqui, né? É bem legal. E eu lembro do professor Martinez falando comigo na entrevista, ele e o Adib já falecido. Professor forte, estágio forte, te puxa demais. puxa. né? E eu lembro de falar assim, mas você quer cirurgia ou você gosta da gente que é cirurgião? Faz isso. Você entendeu? Ele falou assim, porque eu acho que você gosta da gente. Mas você gosta da gente, toma uma cerveja junto agora. Sim. Cirurgia, cara. Professor bom. É o que a gente fala assim, especialidade cirúrgica, o pessoal que é de fora, que passa muito rápido, acha que é um glamour, né? Sim. E assim, a gente tá lá no dia a dia, pendura o jaleco que a gente brinca Sim. mesmo e negamos vamos trabalhar, porque o negócio é pesado, né? Não é brincadeira. Então, é legal a gente falar isso, né? E o que o Paulão falou é muito isso mesmo. Você tem que gostar do arroz e feijão da sua especialidade. Porque não coisa mais pense que simples. você vai fazer ortopedia e só operar tal cirurgia que é legal. Não, você vai operar o arroz Quando com começam as feijão. complicações, É, você começa a rever, né? exato. Então, eu acho que é isso, né? Tem que saber indicar melhor, conforme o tempo vai passando, que a gente vai entendendo como é que faz isso, né? Tem paciente que não tem condição de a gente operar, tem paciente que acha que cabe melhor. Você que faz cirurgia também, né, Igor? Você acha que não vai resolver com procedimento cirúrgico muitas vezes, né? Sim. Tem que tentar primeiro o conservador sempre, né? E falando de professor forte, o Martinez, como te induziu talvez, ele foi o meu orientador do mestrado, né? Do que pareça, eu fiz O meu mestrado também. E agora do doutorado ele me orienta também. Aí Então, eu fiz isso, com que ele é, também. isso que é um professor Falou forte, eu né? fiz com ele também. Você Reconhecido no Brasil inteiro. E- Você também fez com ele, E né? você imagina o ortopedista fazendo um mestrado, e aí eu quis agradar meu pai nessa época, né? Fiz um mestrado sobre metástase óssea, dependendo do subtipo do câncer de mama. Pô, Consegui aí, no final das Legal. contas, dar Bonito. fazer um agrado ali, talvez. E, E, Vitão, a gente tava falando de medicina da família. Explica pro pessoal de casa quem é o médico da família, para quem não é da área da saúde, o que o médico da família faz, quando que ele pensa, ó, quando que eu vou procurar o médico da família? Seja no setor privado, no setor público, onde ele atua. Eu acho que a formação hoje do médico de família é uma formação que ele tem um olhar sobre a pessoa em específico. Como é que eu posso explicar de uma forma mais simples? A gente, quando tem uma formação médica, a gente muito é treinado na nossa forma de atender a buscar nosologia, buscar doença, um agravo em saúde. E às vezes a gente não percebe a forma do adoecer, quem é a pessoa. Então a formação do médico de família, eu gosto de dar o escopo dos dois paradoxos, né? Primeiro era aquele médico antigo, de novela,
que ia na casa, a pessoa batia um telefone, olha, meu pai não tá bem, o senhor pode vir aqui? Pra tudo. Pra tudo. Então, assim, a gente tem muito médicos antigos aqui da cidade que são médicos de família, eu falo por essência, cuidando da família inteira, apesar de uma especialidade focal. Então, assim, acho que o médico de família tem essa questão de formar, por isso até a terminologia, por que de família e comunidade? Dá a impressão, parece que só cuida de família, só cuida de contextos grandes. Na verdade, é pra dizer o seguinte, médico mais próximo de você. Daquele médico você vai trocar uma ideia, puxa, eu tô com febre, o que eu tomo? Olha, eu tô sentindo isso, pode ser uma doença grave ou não? Quando que eu vou procurar um médico ou não? Acho que a função do médico de família hoje é exatamente essa, é tentar trazer um pouco mais de tranquilidade. Calma, momento de iniciar certas consultas, certos segmentos, certos exames, vão ter prazos para isso. A gente vai ter educar isso. Acho que essa é a diferença que a gente tem hoje no médico de família dessa formação. Modelos privados estão adotando o médico de família por questão de custos. Eu entendo a questão de custo. Por quê? Às vezes a pessoa vai na especialidade focal, chegar lá, não era para estar lá. E às vezes o médico para falar assim, bem, eu estou com ele aqui, vou solicitar um exame, vou pedir uma intervenção, e às vezes não precisava daquilo. E começa a fazer diversas consultas que não eram necessárias até achar. O médico fala assim, pega um pouquinho, o que você tem? Qual que é o motivo que você está procurando? Ah, eu tenho um adoecimento X, eu tenho medo de ter tal doença, meu pai adoeceu disso, ou seja, falta alguém para organizar a vida médica da pessoa. Acho que esse é o principal papel do médico de família hoje. Então, quando ele se forma médico de família, vai ter que ter essa visão um pouco mais bem direcionada da pessoa holística. Quem é você? O que você faz? Eu falo que eu Globo Repórter da saúde. Como se reproduz, o que você come. Por que eu falo isso? Porque você vai ter que conhecer a pessoa inteira. Então, você vai ter que conhecer e falar assim, não, agora você precisa do Dr. Paulo, que é especialista em jogo, porque você tem uma lesão que nós identificamos. Porque facilitaria demais a nossa vida. Seria essa a lógica, até não só de sistema, mas a lógica que você tem de direcionar o paciente dentro do sistema de saúde. Voltar e você entender o contexto, porque às vezes assim, o ortopedista passou anti-inflamatório, só que aí o cara tá com uma gastrite, vai no gastro, ele não tá interligando, conecta, contextualizado, né? E até falo bastante, por exemplo, chega no Paulo e fala, vamos operar o joelho, mas o senhor tem diabetes, não tá muito bem cuidado, volta no Vitor, vamos controlar esse diabetes primeiro. Sim. Então essas são questões que eu falo, em torno de ir e voltar, que o médico de família é importante. Fora do país, o médico de família tem um papel importante que é a questão do segmento continuado. Então assim, você passa no mesmo médico o tempo todo. Você passa, seja na emergência ou no atendimento focal, é ele que vai te atender. Ele só vai te referenciar quando realmente precisar. Acho que essa é a diferença do que tem lá fora para cá ainda, que essa visão fragmentada de saúde, que infelizmente os convênios trazem, e eu não critico o método do convênio. O convênio oferta o serviço. Hoje a gente escolhe especialista, na nossa época escolhia como? Pela revistinha do convênio. Um melhor nome, um CRM diferente, um CRM mais antigo ou mais novo. Hoje, se você tiver um bom perfil de Instagram, você consegue ter uma clientela fixa, e às vezes não é nem aquele profissional que pode te atender. Você fala, então por isso que eu falo de você ter alguém que você pode tirar uma pequena dúvida. Conversar. Eu comecei fazendo, antes eu até nem comentei, eu trabalhava com emergência, mas eu fazia visita. Eu gostava de visita na casa. Eu comecei a fazer visita particular. Aí que eu comecei a perceber o que as pessoas precisavam. Identifica coisas que eles não percebem. É meio que um médico pra chamar de seu, assim. Exato. O meu pai é médico também, ele é cirurgião de formação. Só que a minha cidade tem 18 mil habitantes. Então, a gente brinca porque lá, assim, você vê criança, que a família quer que a criança passe com ele, que o adulto vai... Confia, né? Daí ele brinca, assim, você pergunta, porque ele fez cirurgia geral, depois fez nutrologia, geriatria, medicina do trabalho. Aí você brinca assim, qual que é a sua especialidade? Eu sou o médico da sua doença. E, resumindo, o médico de família é o médico da sua doença ali, se ele precisar uma opinião de um especialista, né? E eu falo que também é um médico fora do contexto médico. É o cara que você vai cruzar com ele na rua um dia e fala, cara, tem uma dúvida pra tirar, o que você acha disso? A gente dá, às vezes, muita opinião fora do contexto médico. O médico tem essa questão desse saber, desse olhar, num nível, né? Se a pessoa te perguntar coisa que você não for um contexto médico, o que você acha de fazer tal coisa? Você fala, bem, eu sou formado na área médica, o que eu posso dizer disso? E às vezes as pessoas tinham dúvidas de coisas que não são médicas com a gente. Você fala, bem, olha só a responsabilidade que a gente vai ter. Que ele pode se abrir. Ele pode abrir com você, exato. Isso é legal. E pro pessoal aí que quer fazer residência hoje de medicina da família, quanto tempo que é de residência? Tem algum atrativo, assim, diferente das outras residências? Eu acho que o ponto principal pra gente hoje tem uma busca de residência, aumentou bastante. Claro, está aquém ainda de outros cenários que a gente gostaria que estivesse. Mas, para a pessoa que faz medicina de família hoje, ela tem 2 anos de formação obrigatória e existe um 3º ano, que não é obrigatório, algumas escolas já estão adotando, que adotam a linha mais da questão do paliativismo e da questão de gestão. Então, estão seguindo essa linha. Nós temos uma questão de gestão agora bem formativa, legal, que, por exemplo, o cara que faz medicina de família 2 anos e faz a gestão, ele vai ser um secretário de saúde, ele vai ser relacionado à parte política, tem a questão de ministério, enfim, nós temos vários colegas que seguem essa linha. E o paliativismo, apesar de já ser uma residência, uma área de especialidade médica, na medicina de família a gente acaba porque a gente lida muito com o paliativismo. Amado, né? Acamado, visita domiciliar.
Os cuidados proporcionais que a gente chama, né? Então ele vai ter esses 2 anos obrigatórios, a maior parte das escolas grandes fazem os 2 anos e oferta esse terceiro como um extra. Questão de bolsa, a gente tem a bolsa do MEC, claro, mas a medicina de família tenta dar um atrativo para vincular esse médico à equipe, ao serviço. Então, quem oferta hoje serviço de residência por prefeituras, por exemplo, a prefeitura de tal cidade oferta residência de medicina de família, o que ele faz? Ele dá um acréscimo. Normalmente o valor de equivalência da própria bolsa para que esse médico fique no serviço depois de formado. Então, por exemplo, a Bolsa MEC hoje é 4.170, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Desconto, Isso, é o valor bruto, né? Então a gente acaba a residência ofertando 8.000, 10.000. Caramba. Por quê? Para tentar vincular esse profissional. Poxa, você vai fazer essa residência aqui? Um recém-formado. Exato, Nossa, poxa. brilhou, A gente né? sai do... Eu brinco que é do lixo ao luxo. Exatamente. Em 2 segundos, né? E qual que é a intenção? Vou vincular esse médico aqui. Campinas, por exemplo, a própria Unicamp, que tem um programa de residência muito bem consolidado, eles fazem essa proporção de bolsa e ofertam. Se você vai ser médico da periferia, eu te pago um pouco mais, porque você está longe do grande O centro. meu era assim, em São Paulo. Em São pela Paulo, né? SPDM. Então é uma oferta que eles fazem para estimular o médico a ficar em locais onde tem mais vulnerabilidade, mais necessidade, um risco maior. Então as bolsas hoje giram em torno disso, 10, 12, tem lugares que são oferta até mais. É a lei de oferta e procura, né? Eu tenho um número de vagas limitado ou grande e eu tenho essa oferta de bolsa para te dar como atrativo. Eu acho que o grande diferencial do medicina de família hoje é tentar se tornar uma residência mais atrativa. Coisa que a pessoa vem, eu tenho um cenário que ele não vê muita projeção. Então depende se ele ficar vinculado às vezes no serviço público, fala, para onde eu vou projetar, para onde eu vou crescer? Então, diferente de um serviço complementar e convênio que ele vê uma projeção, na saúde pública ele fica bem, eu vou ficar no posto para a vida inteira. Daí ele fica aí, por isso que essa questão de atrativo de bolsa, para mostrar para ele o que ele pode seguir de carreira. Temos muito médico de família ingressando e também especialidades clínicas. Essa gestão abre um leque demais, né? Demais. Então o cara acha Demais. mesmo que só vai ficar no posto. No né? posto. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um colega meu, o Jonatas, que é médico de família em São Bernardo, ele é especialista em tabagismo. Ele tem consultório de tabagismo, tá muito bem como tabagista, é um médico referência em tabagismo do ABC. Caramba. A faculdade, ele começou como preceptor da medicina do ABC. E ele tem um consultório de tabagismo, ele trabalha só sobre tabagismo, os programas são direcionados com ele. Então, veja, ele fez medicina de família e focou-se em tabagismo. Achou, né? O Gabriel tá dentro da dor crônica. Sim. Então ele trabalha só sobre dor crônica. O paciente tem dor crônica para tentar evitar medicalização de cuidado, uso recorrente de benzodiazepínico, de opioides, enfim. E trabalha então, eu acho que dentro da medicina de família tem essas propostas de tentar sair do convencional. Dá pra explorar. Nova, para explorar, exato. Né? Eu acho que também eu acho que a vantagem também é a questão de você ter ainda profissionais regressando em um número pequeno. Nós somos poucos ainda. A concorrência. A concorrência é bem menor e outra. O Paulo comentou uma vez, né? A gente brinca assim, atende o paciente e fala qual que é o convênio. A gente até brinca. Porque dependendo do que você for propor de intervenção, você se amarra ali. Sim. Mas é melhor que não tivesse, né? Porque a gente se amarra ali, você não consegue dar o cuidado que você gostaria de dar. Exatamente. Você se amarra ali. E tem uma pergunta aqui que você tava falando um pouco de visita domiciliar, né, Vitão? O Arthur Fiore te mandou um abraço. Grande Arthur Fiore, a lenda Bom 2. aluno. Excelente. E já Vem fez trabalhar no posto comigo, é uma ordem. E já fez uma pergunta. Você acha que o papel da visita domiciliar hoje, nesse mundo mais acelerado que a gente tá vivendo, ainda tem um papel de importância? Cara, tem. Eu ainda, como diz o ditado, eu ainda acredito na visita domiciliar. A visita domiciliar, cara, você entra no mundo da pessoa. E é essa a diferença. Quando a pessoa fala, pô, você tá vindo na minha casa. E eu sou um cara que não gosta de avisar que vou em visita, porque senão você pega um cenário arrumado, maquiado. É o idoso bonitinho, banhadinho, sentado, cheiroso. É a casa organizada. Você não vê risco de queda, você não vê agravo em saúde, você não vê violência à mulher, ao idoso, à criança. Então você pega um cenário, pronto. Eu quando chego na visita, eu brinco, é igual, não é da época de vocês, é igual o Gugu, olha, vou ver se tem um disco do Daniel. Sabe aquela coisa? Médico de família é isso, porque você acha o quê? Valendo. Cadê a caixinha de remédio? Você pega a caixinha de remédio e fala, não, eu quero a caixa underground, eu quero a de baixo. Que é onde tá o diclofenac que ele toma todo dia. Torcilax. O Torcilax. Que tá o opioide da avó que morreu, vencido, que ele toma. Então eu falo, essas questões que a vida domiciliar se diferencia dos outros. Porque num consultório, o cara chega, você faz as perguntas, é uma anamnese, uma história, e vai te ofertar, toma, e vai tudo tá certinho. Ou traz a receita, né? E fala, toma isso aqui. E às vezes chega na casa a pessoa realmente não sabe ler, não sabe o que é. Toma um branquinho redondo com suco no meio. Todos são assim. Difícil saber. Então, assim, é por isso que eu acredito na visita, porque é uma coisa que diferencia. Você vai na casa, a pessoa, você vê o que ela come, você vê como é que ela vive. Você tá tomando certo, você né? tá tomando remédio ou não, quem cuida dela. Porque a visita domiciliar, a gente tem a questão de quem cuida de quem ali, né? E ninguém, hoje em dia eu vejo que é o papel de ninguém quer assumir mais nada. Então eu vou lá e chego, porque nós temos uma situação de cuidados, eu preciso ter alguém que organize, a gente chama de organograma familiar. Quem vai cuidar de quem e que horário? Então somos nós 4, os filhos, então ó, ele de manhã, eu à tarde, você de final de semana, você no outro. Isso a visita tem um papel diferente que uma consulta não teria. Sem Então, dúvida. então são alguns exemplos, né? Mas eu falo, e outra, pra quem quer, não é propaganda, tá? Mas quem quiser ingressar no mar, poxa, ia ganhar uma graninha a mais.
Tem muito colega médico de família que faz visita particular, ganha-se muito bem. Muito E olha, tem colega meu, vou até dar um exemplo do Juliano. O Juliano é um grande amigo meu, é médico de família Amparo. Cara, ele tem um consultório no carro, ele tem eletroportátil, ele tem ultrassom fast. Sim, ultrassom. Ele tem tudo isso. Ele é formado Legal, em todas essas horas. Então, point of care, ele faz tudo. A pessoa paga um horário pra ele, vai uma hora na casa da pessoa e vira a pessoa de cima pra baixo. Muito bom. Parceria com o laboratório, tudo. Quer dizer, é diferente. Então, assim, se você quer fazer uma visita, tem como se elaborar de uma forma melhor. Eu fiz muita visita particular em Bragança e hoje, por conta de faculdade, horário, posto, enfim, eu não consigo mais conciliar, mas... De 25 empregos. Eu sou tipo o pai do Cris, tem Caramba. 3 empregos, né? E assim, eu falo, visita eu ainda acredito, é uma ferramenta importante. Não sei até quando. Porque realmente eu acho que o maior perigo que nós temos hoje é as pessoas abrirem a porta. As pessoas já não conseguem mais abrir a porta com medo de julgamento. Uhum. Com medo de... Medo mesmo, julgamento que vão olhar, que vão falar mal de mim, vão falar mal do vizinho, Sim. vão me denunciar. Tem gente que acha que a gente brinca com o fiscal da dengue e testemunho de Jeová. Eu banco as coisas que distanciam. Você fala, poxa, um domingo de manhã tocar sua campainha, você vai abrir sua porta? Uma VD é isso. Uma visita abriu a segunda de manhã, tocar a campainha. Oi, bom dia, vim do posto. Quem é você? Nunca te vi. Como é que eu vou abrir a porta com um estranho? Uma pessoa que eu difícil, nunca vi, que pode ir lá e vai lá pra... Tá errado isso aqui, corta isso aqui. Você fala, poxa, o cara veio aqui na Não meteu. quer que entre, né? Não quer que entre. É. Acho que é por isso que até o Arthur fez essa pergunta, porque realmente quem trabalha nessas áreas tem uma dificuldade grande pra isso. Sim. E também foi falado que a Gabriela mandou, sou defensora do SUS, né? Leva saúde, qualidade para muitos. Dr. Vitor, qual que é o impacto do médico da família no PSF? Os centros de alta complexidade acabam recebendo muito paciente encaminhado indevidamente. Aí você vai encaminhar para o ortopedista, por exemplo, demora meses para passar porque tem um encaminhamento De forma desnecessária. É que eu falo. né? Se o médico tem uma formação, residência, especialidade, ele vai abraçar e tentar resolver a maior parte dos problemas. É o que a gente fala em aula. 80, 90% ele é obrigado a resolver. Sim. Que é o mais comum. E vai encaminhar esses 10% que necessitam de uma resolução maior, de um serviço de maior complexidade, com um especialista que seja necessário nessa área. Eu tenho vergonha de encaminhar alguém que eu não fiz primeiro um exame físico. Segundo, um exame subsidiário que poderia me dar um diagnóstico mais robusto. Uhum. E terceiro, sem tentar nada. Que aí fala do tratamento de conservadorismo, na verdade, a gente fala assim, pô, não tem nada. Uma medida comportamental, um remédio, um cuidado multiprofissional com físio, com fono, exato. Eu acho que como a gente, enquanto especialista do outro lado, a gente vê isso, né, Paulão? Hoje eu atendi uma paciente, uma senhora, assim, acho que tem muito aí do pessoal que te manda cólica renal e manda pra gente as lombalgias. Exato. Hoje eu atendi uma senhora de 84 anos, entrou no consultório, falou assim, doutor, o médico me mandou aqui, mas o senhor é urologista, não é? A minha dor é de coluna, eu acho. Nossa. Mas ele falou assim, pode ser rim, vamos mandar pro urologista. E assim, pode ser rim. E foi. E ela falou assim, doutor, tem dia que eu não levanto de dor, eu fico travada. Nossa, Mas viu, quando Nossa. chega nessa situação no consultório, o que eu faço? Eu excluo a parte mecânica, faço o meu papel, mas é o que a falo, gente... olha, tem um componente aqui, mas acho bom se a senhora tiver com uma dor diferente dessa, na uro, né? Exato, mas é a mesma coisa que eu, enquanto o Uro falou, olha, aqui, atendendo como especialista, eu vejo que isso não parece uma cólica renal, mas uma lombalgia, vamos passar no ortopedista. Só que precisava do cara ter me mandado e perder uma vaga de gente que tá há 2 anos com a próstata aumentada, sondado, precisando de cirurgia, e a gente perdeu uma vaga por causa disso, é a mesma coisa do cara que tá lá. Tenho bastante artrose de joelho, né? Senhores e senhoras esperando por prótese também, né? E a fila tá tomada por pessoas que não precisavam estar lá. No caso da O médico ortopedia, do primário tá mandando errado. no caso da ortopedia, tem muito trauma, né? Que chega. A cidade, às vezes, acaba não comportando tanto. Muita fratura por moto, essas coisas. Você vai no dia pra internar aquela senhora, ela precisa de uma vaga de UTI porque tem outras comorbidades. Uhum. E aí tem um motoqueiro lá na UTI ocupando a vaga dela. Então é difícil que associar tudo. A vaga da UTI, se a senhora tá bem ali com as comorbidades dela, se o material tá todo em ordem. Então, Sabe o que ele falou de visita? Que eu sou assim, quando eu recebo um papel de alta hospitalar, vem um papel, resumo de alta. Sim. O que eu falo para as pessoas? Se o paciente teve alta, tem pelo menos 7 dias, a gente tem que estar na casa dele. Porque eu tenho que garantir que aquilo que foi proposto na alta seja feito, porque senão ele volta a reinternar. Então não adianta nada. Sim. Eu acho que aí é o ponto as que você quer... complicações principais. E outra, eu acho que a pergunta tem um ponto importante que é assim, mas por que o médico encaminha tanto? Eu acho que o que eu defendo é assim, não foi feita uma boa gestão de agenda com a gestão que cuida do serviço. Ou seja, se tiver uma agenda muito lotada,
Desculpa. Não tem como ser. Você não tem como ele dar conta do serviço, você vai começar a direcionar casos que poderia resolver ali mesmo. Já no Esse convênio ponto você também. consegue ver na semana seguinte. Exatamente, é isso que eu Exato. falo. São coisas que a gente começa a perceber no escopo de trabalhar mal a questão da gestão da sua agenda. A gente chama hoje de um acesso avançado. O que é acesso avançado? Eu deixo buraco na agenda. Não lota a agenda toda. Por que eu deixo buraco? Porque chega lá, por exemplo, Precisa. o Paulo, tô com uma dor tal, que ia passar com o médico, com o Vitor agora. Tem vaga. Sim. Não vou esperar daqui 3 meses. Ou a doença te matou, ou você curou sozinho. E você colabora com o pronto-socorro fazendo Exato, isso também. exato. Cara menos que precisou ir pra UPA. Você sabe que o ambulatório que eu faço pela Santa Casa aqui de Bragança, que é convênio, é um ambulatório de acesso avançado. Eu deixo uma agenda reduzida e falo pro pessoal do PS, estou lá no ambulatório de terça e quarta, final da tarde pra noite. Pode mandar. O que, Melhor coisa. o que chegou de ficha azul, que é baixa complexidade, é um remédio, manda pra mim. Ué, você Nem pede. Você fatura também, né? Exato. Pensando agora como Exato. médico, Exato. se eu não pagar suas contas, né? Você fatura sem tanto problema, desentope O o pronto-socorro. pronto-socorro. E A quem tá pessoa na que porta- quer, por exemplo, que chegou o exame e ela vai demorar 30 dias pra conseguir o retorno com o ortopedista. Ele aparece no urologista. pronto-socorro. Ela vê e quem eles vão no pronto-socorro? Oh, eu queria que você visse esse exame. Exato. aqui. Não tem O- necessidade, sabe que é minha não tem casuística? 90% renovação de receita de uso contínuo Sim. É. e mostrar exames laboratoriais de rastreamento, que é sem queixa. Então, O que Sim. que tá fazendo pronto-socorro? Por isso que eu falo que o Brasil trabalha uma questão de logística em que a gente hoje no Brasil não consegue mandar uma paciente com traje azul embora. Ah, não pode mandar embora, porque é uma questão de direitos humanos, mas mandar alguém para o hospital. Gente, ele tá colocado como azul, o risco dele é ambulatorial. O que que ele tá fazendo pronto-socorro? Sim. Fora do país isso acontece. O seu azul é ambulatorial, não é aqui. Só que nem aqui- atende, às vezes. Nem atende, exato, nem atende, não é direcionado Mas é ali. que a farmácia, às vezes, em outros países, são mais Desenvolvidas. Tem o centro de saúde, são abertos 24 horas, coisa que a gente não tem aqui, um centro de saúde 24 horas. Então, mas é isso que eu falo. Quando eu tô no ambulatório, onde o pessoal tinha, oi, eu vou encaminhar. Pode mandar, agora eles nem encaminham mais. Já só subir. avisa. Sobe. Então você tem Ah, uma que agenda bom. de 8, 10, atende 18, 20. Mas é que a questão, complexidade baixa, resolvibilidade é mais simples, coisa simples de fazer. Sim, isso é importante, né? E também a parte do médico, como vocês falaram também, porque eu trabalhei 2 anos antes de ingressar na residência de clínica médica. Dei Verdade. plantão pra caramba, depois. Salva nós na UTI, porque eu tô na UTI, eu mando o caso pra ele. Continua dando plantão. Salva Continua nós, dando plantão, salva cara. a noite Trabalhou do... aonde, Vitor? Eu trabalhei em várias cidades Aqui próximas aqui, Piracaia, Joanópolis, trabalhei em vários lugares, Atibaia, né, Bragança mesmo, e eu fazia posto de saúde também. E aí o paciente já chega meio viciado, então Claro. assim, eu tô com pressão alta, então encaminha pro cardio. Não é toda pressão alta que precisa ir pro cardio, né? Mas é Igor? que eu falo, mas Então- aí é a fase daqui da porta do posto pra dentro tem que ter a mesma língua. Se o pessoal do administrativo falar assim, não, passa com o Vitor que o Vitor te caminha pro cardio, acabou a consulta. Acabou ali. Tudo que você tentar construir com a pessoa cara já ali, vai querer. ele já vai vir, É. não, porque a moça me disse que você encaminha. Acabou, baixa a Uhum. cabeça, faz encaminhamento e Aí, resolve. sempre que né? acontece, você fala assim, eu tô aqui pra te ajudar, não, mas eu cuido, é uma pretensão de primeiro estágio, pelo amor de Deus, o cardio vai não começou a bater em tomar mim. nada. Tem que tentar as classes, pelo menos, eu lembro exato. disso. O ortopedista falando. Ô, filho, acabou. Tratar a Saving hipertensão. lives. Consultório do Dr. Paulo. Quem sabe, né? Quem Acho sabe que eu nem faz ao sei vivo. for mais o Sabe espírito. assim, mas é que eu falo, cara, tem um feeling, é o feeling que vocês, quem tá um tempo na água, o Paulo sabe, quem tem um feeling, mas tendo feeling sabe, poxa, isso aqui não é meu, mas deixa eu direcionar certinho. Sim, eu Pronto. tento, eu tento. Exato, É. exato.